A leoa criou Caramelo aleijada e seu filhote. O que aconteceu anos depois foi de cair a lágrima. Tudo começou numa tarde abafada no coração do sertão nordestino, quando algo completamente inesperado aconteceu numa fazenda isolada. Uma leoa, fugida de um antigo circo itinerante, apareceu do nada e se aproximou de uma cadela caramelo aleijada que acabará de dar à luz seu único filhote. Mas o que parecia o início de um desastre virou o ponto de partida de uma história que ninguém, nem mesmo os moradores mais antigos da região, poderia imaginar. A leoa não atacou. Pelo contrário, se deitou ao lado da cadela, cuidou do filhote como se fosse seu, e ali se formou uma aliança que desafiou a lógica, os instintos e a própria natureza. Ao redor delas, uma fazenda silenciosa começou a mudar. Uma senhora reclusa, marcada por dores antigas, viu sua rotina virada de cabeça para baixo. Uma neta chegou, trazendo esperança e conflito. E o que parecia apenas um caso curioso, se transformou em algo muito maior, uma jornada com desafios, reviravoltas e momentos de emoção que colocariam à prova o amor, a fé e a força daqueles que se uniram por acaso. Mas o que aconteceu com essa família é improvável ao longo do tempo. E como um gesto simples de acolhimento mudou a vida de uma comunidade inteira. Antes de seguir com essa história que vai te tocar profundamente, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa trajetória emocionante. O sol batia forte no chão rachado da fazenda Boa Vista, encravada no coração seco de Pedra da Candeia, uma cidadezinha nordestina esquecida pelos mapas modernos, mas carregada de tradição e histórias que mais pareciam lendas. O céu era tão claro que doía nos olhos, e o barulho do vento zunindo entre os galhos da única mangueira da fazenda misturava-se ao som distante de um berrante, ecoando no tempo como um lamento antigo. Ali, entre o pó e o cheiro de terra quente, vivia Caramelo, uma cadela de rua que havia sido acolhida anos atrás pela dona da fazenda. De pelagem cor de areia, olhos atentos e uma pata traseira que arrastava levemente por causa de um acidente com uma carroça quando ainda era filhote, Caramelo era conhecida por todos como a cadela que não se entrega. Teimosa, brava quando precisava, mas doce com os de dentro de casa, ela acabará de parir seu primeiro e único filhote. Um machinho franzino, mas com um latido firme, como se já soubesse que a vida no sertão não era para os fracos. O curral estava quieto naquela tarde, os bois pareciam também querer escapar do calor, e Caramelo lambia seu filhote com carinho, mesmo sentindo as dores do parto recente. A senhora da fazenda, uma mulher de cabelo branco sempre preso em um coque apertado, observava tudo do alpendre, abanando-se com um leque de palha enquanto tomava um gole de café preto, forte como as histórias que guardava no coração. Foi então que o impossível aconteceu. Um estrondo distante quebrou o silêncio. Primeiro parecia uma árvore caindo, depois o barulho virou algo mais ritmado. Um som de passos pesados, de respiração arfante. Os animais do curral se agitaram, as galinhas correram para debaixo do galpão. A senhora se levantou devagar, franzindo os olhos contra o sol. E lá, no meio da estrada de terra vermelha que levava ao portão da fazenda, surgiu a silhueta de uma fera. Uma leoa. Ninguém sabia de onde tinha vindo, nem como tinha sobrevivido ao calor da caatinga. Mais tarde, descobrir-se-ia que havia escapado de um circo decadente, abandonado às pressas por seus donos. Mas naquele momento, ela era só um vulto dourado com olhos que não piscavam e músculos tensos como cordas prestes a estourar. A senhora, mesmo assustada, não correu. Apenas observou. O medo lhe subiu pelas costas como o frio da noite quando chega de repente. A leoa passou pelo portão aberto e seguiu em direção ao curral. Caramelo levantou o focinho, farejou o ar e, mesmo com o filhote ainda frágil ao lado, não se afastou. Os dois animais se encararam por longos segundos. Um silêncio pesado caiu sobre a fazenda. O vento parou. O tempo pareceu segurar a respiração. Mas então, num gesto que ninguém entendeu, a leoa se aproximou com a cabeça baixa. Deitou-se ao lado de Caramelo, como se entendesse o que era dar à luz. Como se já tivesse cuidado de outros antes. Como se ali, naquele momento, algo dentro dela tivesse encontrado abrigo. A senhora deu um passo à frente, hesitante, mas a leoa nem se mexeu. Só olhou, com olhos tristes e profundos, como quem pedia para ficar. Nas semanas que se seguiram, o improvável virou rotina. A leoa permaneceu. Não rugia, não atacava, apenas acompanhava Caramelo e o filhote com uma calma quase humana. Dormia à sombra da mangueira, dividia a ração que a senhora jogava no chão e, às vezes, lambia a cabeça do filhote como se fosse seu.
A notícia correu pela cidade feito rastilho de pólvora. No pequeno comércio da praça, nas rodas de costura, nas missas de domingo, não se falava de outra coisa. Uns diziam que era milagre, outros que era loucura. Mas ninguém tinha coragem de se aproximar da fazenda. Quem via de fora só enxergava a cerca de madeira, os latidos do filhote, e um par de olhos dourados que espreitavam de vez em quando entre as folhas da mangueira. A convivência entre os três, a leoa, Caramelo e o filhote, era silenciosa, mas cheia de gestos. Quando Caramelo tentava caminhar com dificuldade, a leoa ficava por perto. Quando o filhote se afastava demais, era ela quem o trazia de volta com um empurrão suave do focinho. Aos poucos, a senhora da fazenda começou a deixar frutas e carne crua numa vasilha de barro. A leoa comia sem pressa, sem se impor. Tudo mudou quando, meses depois, a neta da senhora chegou. Jovem, estudante de veterinária, viera ajudar a avó após uma crise de labirintite. A princípio, achou que era tudo exagero, história de interior. Mas quando viu com os próprios olhos a leoa e os cães lado a lado no terreiro, entendeu que ali havia algo diferente. E decidiu documentar. Com o celular na mão e o coração acelerado, ela começou a filmar. Fez anotações, tirou fotos, conversou com especialistas. Tentou enviar o material para uma revista acadêmica, mas recebeu uma negativa quase imediata. Disseram que parecia história inventada. Isso a feriu mais do que ela esperava. Quis desistir. Pensou em voltar para a capital. Mas bastou um olhar da leoa, sereno e cheio de dignidade, para que ela decidisse ficar. Naquele mesmo período, Caramelo começou a apresentar dificuldades para amamentar. Estava mais cansada, sentia dor na pata e tremia com o esforço. A leoa percebeu. Passou a carregar o filhote com mais frequência, brincar com ele, ensinar pequenos gestos de caça, coisas que nenhum cão sabia, mas que o filhote aprendia rápido. Isso começou a gerar confusão. O filhote, agora com meses de vida, latia como cachorro, mas agia com a agilidade e a cautela de um felino. Os outros cães da vizinhança estranhavam. Houve um dia em que quase brigaram no portão. Foi a leoa quem interrompeu, com um rugido baixo, mas firme, que impôs respeito. A senhora da fazenda, por sua vez, havia mudado. Estava mais falante, mais aberta. Passou a sentar-se no alpendre com a neta, contar histórias antigas, rir de coisas simples. Às vezes, ela mesma ajeitava a vasilha da leoa, sem medo. Ninguém conseguia explicar o que acontecia naquela fazenda. Alguns diziam que era milagre. Outros, que era amor. Mas todos sabiam de uma coisa: era real. E tudo isso começou no dia em que a selva entrou pelo sertão sem pedir licença. O tempo passou como vento pelas folhas secas da caatinga. Em Pedra da Candeia, as manhãs ainda chegavam lentas, acompanhadas pelo cheiro do café coado no pano e o chiado da frigideira dourando cuscuz no fogão a lenha. Mas na fazenda Boa Vista, nada era mais como antes. Desde a chegada da leoa, a rotina se tornará extraordinária, e a paz da fazenda, embora presente, estava sempre à mercê dos olhos desconfiados de quem olhava de fora. A neta da senhora, chamada apenas de menina pelos vizinhos, passava os dias anotando tudo o que via. Observava o comportamento dos animais, fotografava os momentos de descanso à sombra, os passeios curtos entre as moitas secas e as brincadeiras esquisitas do filhote, que mais parecia um gato grande do que um cachorro. Ela acreditava que estava diante de algo raro, talvez único no mundo. A convivência pacífica entre uma leoa selvagem, uma cadela de rua aleijada e seu filhote era, para ela, mais do que um acaso, era um símbolo. Na cidade, porém, as histórias ganhavam outros contornos. Alguns diziam que a leoa estava enfeitiçada. Outros achavam que aquilo era perigoso demais para continuar. Um comerciante chegou a sugerir que a prefeitura interviesse. Foi então que, numa manhã abafada, uma caminhonete prata parou diante da porteira da fazenda. Desceu um homem alto, de chapéu de palha bem amarrotado, camisa social suada e óculos escuros. Era um representante de uma organização de proteção animal da capital, acompanhado por 2 assistentes. Disseram que tinham recebido denúncia sobre o caso da leoa e queriam ver de perto. A senhora os recebeu com a firmeza que a idade lhe ensinou. Pediu educação, ofereceu café, mas manteve o semblante atento. Enquanto isso, a neta posicionava-se um pouco atrás, o caderno de anotações na mão, como se suas palavras pudessem proteger a leoa de qualquer decisão brusca.
A leoa estava deitada no quintal, meio sonolenta, com Caramelo e o filhote ao lado. Os três não pareciam perceber a tensão no ar. O homem de óculos observou a cena com expressão indecifrável. Anotou algo em uma prancheta, deu 2 passos à frente, mas parou quando a leoa levantou a cabeça e o encarou. Não houve rosnado, nem ameaça. Só aquele olhar profundo que sempre fazia os visitantes entenderem que ali não havia espaço para violência. Os assistentes murmuravam entre si. Um deles parecia desconfortável, olhava para todos os lados como quem esperava uma tragédia a qualquer momento. O outro parecia intrigado. A neta tentou explicar o contexto, mostrou os registros, as fotos, falou sobre os comportamentos da leoa, a adaptação dela com os cães, a ausência de qualquer sinal de agressividade. O homem apenas ouviu. Prometeu que faria um relatório e retornaria em breve com uma decisão. Na tarde daquele mesmo dia, a neta teve uma longa conversa com a avó. Sentaram-se no alpendre, enquanto o sol mergulhava atrás dos morros. As galinhas ciscavam perto do galpão, e a leoa espreguiçava-se como um gato preguiçoso ao lado da mangueira. A neta, preocupada, explicou que havia risco da leoa ser levada para um centro de proteção animal longe dali. A senhora, em silêncio, observou o horizonte, pensativa. Ela contou que, quando era menina, havia tido uma cachorra chamada Lurdinha, que morreu protegendo a casa de um ataque de porcos do mato. Desde então, acreditava que os animais, quando amam, não se medem pelo tamanho, pela espécie ou pela força. Disse que não entendia muito de lei, mas sabia reconhecer um vínculo quando via. E aquilo que havia entre a leoa, Caramelo e o filhote era mais forte que qualquer norma fria. No dia seguinte, a neta começou a gravar depoimentos dos moradores. Muitos se lembravam do dia em que a leoa chegou, do silêncio na cidade, do espanto. Alguns, antes receosos, admitiam agora que a fera era tranquila, quase sagrada. Um deles, o senhor Joaquim, dono da venda, disse que nunca mais viu uma raposa rondar a fazenda desde que a leoa apareceu. Outro contou que os filhos, antes com medo de bicho, agora brincavam com o filhote como se fosse da família. As gravações se tornaram um pequeno documentário amador, que a neta postou em uma rede social. Em poucos dias, o vídeo ganhou milhares de visualizações. Pessoas de outras cidades começaram a comentar, emocionadas com a história. Algumas diziam que choraram. Outras queriam visitar a fazenda. A história havia escapado das cercas de madeira e ganhado o mundo. Foi nesse momento que os antigos donos da leoa, ligados ao circo onde ela vivia, apareceram. Vieram com papéis, dizendo que ela ainda lhes pertencia. Alegaram que tinham sido obrigados a abandonar o circo por dificuldades financeiras, mas que pretendiam reativá-lo. A notícia correu rápido. Um grupo de moradores se reuniu na praça, indignado. Queriam proteger a leoa. Não admitiam que, depois de tudo, ela voltasse para uma vida de espetáculo e jaula. A neta recorreu a uma associação local de direitos dos animais. Juntos, reuniram provas de maus-tratos sofridos pela leoa no passado. Vários moradores testemunharam. O caso foi parar na rádio da região. A cidade estava em alvoroço. Enquanto isso, Caramelo começava a mostrar sinais de cansaço. A segunda pata traseira estava ficando mais fraca. Caminhar era um esforço. Mesmo assim, ela fazia questão de cuidar do filhote, agora mais crescido, cheio de energia, mas também de carinho por sua mãe e pela leoa. À noite, dormia encostado nas duas, como se entendesse que precisava das duas naturezas, a força da selva e o amor das ruas. A leoa, por sua vez, também demonstrava mudanças. Seus movimentos estavam mais lentos. Os olhos, ainda atentos, pareciam mais opacos. A neta suspeitava de algum desgaste físico. Mas não havia sinais de dor. Era como se a leoa estivesse se preparando para um novo tempo. O clímax daquela fase aconteceu quando, numa noite de lua cheia, a neta acordou assustada com os latidos do filhote. Saiu correndo da casa e encontrou Caramelo tentando se arrastar para impedir que o filhote escapasse pela cerca aberta. Ele havia sentido o cheiro de um trator antigo, estacionado próximo ao riacho, e, curioso, quis ir atrás. Mas não sabia dos perigos. Caramelo se machucou tentando impedir. Caiu de lado, arfando. A leoa, que observava de longe, correu até ela, rosnando baixo para afastar o filhote. Com um gesto delicado, empurrou Caramelo para longe do buraco da cerca e se deitou ao lado dela, como fazia nos primeiros dias.
O filhote se encolheu entre as patas dianteiras da leoa, como um filhote de leão. Na manhã seguinte, a neta cuidou das feridas de Caramelo. Não eram graves, mas deixaram sua mobilidade ainda mais limitada. O veterinário da cidade veio ajudar. Trouxe uma pequena cadeira de rodas artesanal feita com canos de PVC e rodinhas de carrinho de feira. Com paciência, ensinaram Caramelo a usá-la. A adaptação foi lenta, mas emocionante. A cada pequeno avanço, a neta sorria. A leoa observava de longe, com aquele olhar que parecia saber tudo sem precisar dizer nada. O filhote, por sua vez, passou a acompanhar a mãe com mais cuidado, como se tivesse entendido, de vez, que ela precisava dele. Também, a união entre os três se tornava mais forte a cada dia. E a cidade, antes cética, agora o chamava de família. A notícia de que a leoa da fazenda Boa Vista corria o risco de ser retirada à força se espalhou pela cidade como uma tempestade varrendo as janelas abertas. De um lado, havia aqueles que viam a presença do animal como um milagre da convivência, um sinal de que a natureza podia, sim, encontrar equilíbrio mesmo nos lugares mais improváveis. Do outro, havia os que acreditavam que aquela história havia durado tempo demais e que a leoa representava um risco inaceitável, mesmo depois de tudo que ela demonstrara. A neta da senhora, cada vez mais envolvida emocional e profissionalmente com a história, tentou de todas as formas mediar o conflito. Começou organizando encontros na praça central de Pedra da Candeia, convidando moradores para debates abertos. Muitos vieram. Sentaram-se em cadeiras de plástico sob a sombra das árvores centenárias. Alguns ouviram. Outros não queriam ouvir. Ela trouxe vídeos, mostrou documentos, apresentou as leis de proteção animal. Falou da conexão entre a leoa, Caramelo e o filhote como se defendesse sua própria família. Houve quem aplaudisse de pé. Mas também houve vaias. Um senhor exaltado disse que um dia aquela leoa mostraria sua verdadeira natureza e que quando isso acontecesse seria tarde demais. As palavras dele caíram como pedra em água parada. Na fazenda, as coisas seguiam com seu próprio ritmo. Caramelo agora usava a cadeirinha adaptada com desenvoltura surpreendente. As rodinhas rangiam de vez em quando, mas não a impediam de andar com o filhote pelos arredores. A neta tinha feito questão de pintar a estrutura com tinta azul clara e escreveu com canetão nas laterais a palavra coragem. Era como um amuleto. Onde quer que Caramelo passasse, todos liam aquela palavra e sabiam o quanto ela significava. A leoa observava tudo com olhos cansados, mas atentos. O calor do sertão parecia não incomodá-la. Passava longos períodos deitada à sombra da mangueira, o mesmo lugar onde havia se instalado no dia em que tudo começou. De tempos em tempos, erguia-se com elegância, caminhava até o galpão e observava o horizonte, como se esperasse algo. A neta dizia que ela sentia falta de alguma coisa que não podia ser dita em palavras. Um instinto que nem o amor era capaz de apagar por completo. Foi então que chegaram os homens da organização ambiental, novamente. Desta vez, com autorização oficial. Diziam que a leoa deveria ser transferida para um santuário em outro estado, um local mais seguro, com estrutura veterinária adequada, espaço, sombra, alimentação específica. A neta sabia que aquilo era, tecnicamente, o certo. Mas não conseguia aceitar. O santuário podia ter tudo, menos o que a leoa havia encontrado ali, vínculo. E isso, ela sabia, não se comprava com estrutura. A senhora da fazenda, ao ouvir a decisão, se calou. Depois de um tempo, disse apenas que a leoa não era um móvel a ser levado. Era parte da terra. Como a mangueira. Como o poço velho. Como o vento que vinha do leste nas manhãs frias. A neta chorou. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, sentiu que poderia perder algo que não teria como substituir. Os moradores começaram a se dividir ainda mais. Alguns queriam fazer uma vaquinha para pagar um advogado. Outros diziam que era melhor deixar a leoa ir antes que algo pior acontecesse. A confusão chegou ao rádio da cidade. Programas começaram a discutir o assunto. Um grupo de jovens fez um cordel em homenagem à história dos animais. O cordel rodou as redes sociais e chegou até jornalistas de fora da região. A neta aproveitou a visibilidade para reunir apoio. Enviou cópias dos vídeos para universidades, ONGs, especialistas em comportamento animal. Uma veterinária do sul do país respondeu com uma carta aberta defendendo a permanência da leoa, dizendo que o bem-estar emocional do animal era tão importante quanto sua saúde física. Aquilo fortaleceu a luta. Enquanto isso,
O filhote crescia. Já não era mais aquele ser desajeitado e dependente. Tinha porte, vigor, e os olhos vivos de quem carrega mais do que instinto. Tinha aprendido com a mãe e com a leoa a ser firme e cuidadoso. Era visto muitas vezes empurrando a cadeirinha de caramelo com focinho, quando o terreno ficava difícil. E sempre dormia entre as duas, mesmo já podendo ter seu próprio canto. Numa manhã, algo novo aconteceu. Um grupo de crianças da escola municipal foi autorizado a visitar a fazenda como parte de um projeto pedagógico. Vieram acompanhadas de professores e da diretora. Ao chegarem, ficaram em silêncio diante da leoa. Não de medo, mas de respeito. Uma menina pequena, de trança no cabelo e sandálias gastas, sentou-se no chão, a poucos metros da mangueira, e começou a desenhar os três juntos: a leoa, Caramelo e o filhote. Quando mostrou o desenho à neta, disse que ali morava o amor mais bonito do mundo. A neta segurou o papel com as mãos trêmulas. Sentiu que havia algo sagrado naquela visita. As crianças, com a naturalidade que só a infância possui, entenderam o que muitos adultos não conseguiam ver. Inspirada por aquilo, a neta teve uma ideia. Decidiu transformar a fazenda em um espaço educativo. Um pequeno centro de convivência entre humanos e animais, onde pessoas pudessem aprender sobre afeto, respeito e responsabilidade. O projeto foi desenhado à mão em folhas de caderno, com a ajuda da avó e de um professor local. Batizaram o espaço de Fazenda do Encontro. A proposta era simples, mas poderosa. O projeto ganhou força. Foi apresentado à Câmara Municipal e, surpreendentemente, aprovado com o apoio da maioria. Receberia um pequeno incentivo inicial, desde que conseguissem manter a leoa em condições adequadas. Um veterinário da cidade vizinha se ofereceu para ajudar. Um marceneiro prometeu construir cercas seguras. E moradores começaram a doar materiais de construção. O conflito virou cooperação. A cidade, antes dividida, agora se reunia para manter aquele símbolo vivo. Não era apenas sobre a leoa. Era sobre o que ela representava. O esforço conjunto, a convivência entre os diferentes, a superação de limites, a valorização dos afetos. Mesmo assim, havia desafios. A seca apertou. A água precisou ser racionada. As plantações minguaram. E alimentar 3 bocas grandes, especialmente uma leoa, não era tarefa simples. Foi necessário cortar gastos, improvisar. A neta passou a vender bolos e doces na feira para arrecadar fundos. A avó vendeu alguns móveis antigos. Os vizinhos doaram frutas, sobras, até ossos de açougue. A comunidade se uniu. Durante esse período, Caramelo enfrentou outra infecção na pata. Ficou dias sem se mover direito, gemendo baixinho. A leoa, como sempre, permaneceu ao lado dela, lambendo-lhe as orelhas e protegendo o filhote. A neta cuidava de Caramelo com panos úmidos e remédios naturais. E todas as noites, rezava baixinho, enquanto ouvia o latido fraco vindo do canto do galpão. Depois de semanas, Caramelo voltou a se levantar. Com esforço, empurrou a cadeirinha até o terreiro. O filhote correu até ela, pulando e latindo, como se entendesse que aquele momento era uma vitória. A leoa caminhou lentamente até eles, deitou-se ao lado e, pela primeira vez em muito tempo, soltou um rugido baixo, profundo, que ecoou pelo sertão como uma bênção. Ali, diante do sol poente, os 3 estavam de pé. Ou quase. Mas estavam juntos. E isso bastava. O mês de agosto chegou com ventos mais frios e nuvens espalhadas no céu do sertão. O chão, ainda ressecado pelas longas semanas de seca, soltava poeira fina a cada passo, mas dentro da fazenda Boa Vista havia uma movimentação intensa que não deixava espaço para desânimo. Marteladas, tábuas sendo serradas, cercas sendo erguidas e vozes se misturando ao som dos galos e das galinhas anunciando as manhãs. O projeto da Fazenda do Encontro estava, enfim, saindo do papel. Graças à união dos moradores, às doações, ao empenho da neta e à disposição teimosa da senhora da casa, a antiga estrutura do curral estava sendo transformada em um espaço educativo. Havia painéis sendo montados com fotos da leoa, de Caramelo e do filhote. Cartazes escritos à mão contavam a história que começara com um encontro improvável de 3 vidas tão diferentes, mas tão complementares. A neta desenhou com giz branco sobre uma grande parede de barro a frase que se tornaria o lema do lugar: onde há respeito, há convivência. E ali, diante de todos, os 3 protagonistas da história seguiam juntos, dia após dia,
agora recebendo visitas guiadas de crianças, jovens e até senhores e senhoras que queriam ver de perto o que haviam escutado nas rádios ou visto nos vídeos da internet. O filhote, já com porte de adulto, continuava carregando traços curiosos. Tinha o faro aguçado, a movimentação silenciosa de um felino e o jeito travesso de um cachorro de rua. Corria, latia, pulava, mas também observava o ambiente com atenção, como se pressentisse coisas antes mesmo de acontecerem. Todos que o viam de perto diziam que era diferente. Especial. Uma mistura de dois mundos. Caramelo, com sua cadeirinha adaptada, era o exemplo mais tocante de superação. Mesmo com limitações, fazia questão de participar das atividades, seguia o filhote, acompanhava a leoa, e dava voltas pelo quintal sempre que recebia visitantes. As crianças criaram o hábito de desenhar corações coloridos nas rodinhas da cadeirinha, deixando-a cada vez mais alegre. Ela era como um símbolo da resistência humilde do sertão, que não se entrega, mesmo quando tudo parece conspirar contra. A leoa, por sua vez, tornará-se silenciosamente o centro emocional da fazenda. Com postura majestosa e olhar que sempre parecia carregar mais sabedoria do que palavras poderiam explicar, ela observava tudo com calma. Já não se movimentava como antes, mas fazia questão de acompanhar de perto os passos de Caramelo e do filhote. Dormia no mesmo lugar de sempre, à sombra da mangueira, e, nas manhãs frias, ficava deitada ao lado da senhora, que lhe oferecia pedaços de fruta e conversava como se a entendesse. Certa tarde, um grupo de repórteres chegou à fazenda. A neta hesitou em recebê-los. Temia que transformassem a história em algo sensacionalista. Mas acabou aceitando. Os jornalistas vinham de uma emissora respeitada e tinham visto o vídeo da visita das crianças, que viralizou na internet. Prometeram respeito, contaram que queriam mostrar ao país uma história diferente, com esperança. Com emoção. O tipo de história que fazia os olhos brilharem em tempos difíceis. A equipe ficou 2 dias na fazenda, registrando cenas do cotidiano, ouvindo relatos da senhora, das crianças, dos vizinhos e da própria neta. A entrevista com ela foi especialmente tocante. Com a voz embargada, contou como havia chegado ali para cuidar da avó e acabou encontrando um propósito de vida que jamais esperaria: defender uma leoa, acolher uma cadela aleijada e ajudar um filhote a crescer entre 2 mundos. O programa foi ao ar em rede nacional e, naquela noite, a cidade inteira se reuniu no salão paroquial para assistir. O padre cedeu o espaço e emprestou o projetor. Sentaram-se em bancos de madeira, cadeiras de plástico e até no chão. Quando as primeiras imagens da fazenda apareceram na tela, o silêncio foi absoluto. Ninguém piscava. Ao final, muitas senhoras choravam. Alguns homens tiraram o chapéu em sinal de respeito. E todos, sem exceção, aplaudiram. No dia seguinte, a fazenda amanheceu diferente. Cartas começaram a chegar. Presentes, rações, brinquedos, livros. Crianças mandavam desenhos. Senhoras enviavam receitas, colchas de crochê, bilhetes com orações. Uma carta, vinda de muito longe, trazia algo especial, um convite para que a neta participasse de um congresso internacional sobre comportamento animal. Seu artigo, baseado na convivência entre a leoa e os cães, havia sido aceito. Ela sorriu, emocionada, mas também confusa. Era um passo grande. Tinha medo de deixar a fazenda, mesmo que por alguns dias. Mas a senhora segurou sua mão e disse que tudo que é vivo precisa se mover para crescer. Ela decidiu ir. Foi a primeira vez que saiu da cidade desde que chegará para cuidar da avó. Viajou de ônibus até a capital, depois de avião. Levou fotos, anotações, vídeos. Chegando ao congresso, foi recebida com curiosidade e ceticismo. Mas ao apresentar seu trabalho, usando palavras simples, sinceras e mostrando o vínculo entre os 3 animais, os olhares se transformaram. Recebeu aplausos de pé. Um professor alemão pediu para traduzir o material. Uma bióloga canadense ofereceu apoio para transformar a fazenda num estudo de longo prazo. De volta à fazenda, encontrou a leoa mais fraca. Ela ainda estava ali, mas seus passos estavam mais lentos. A respiração, mais pesada. A senhora disse que talvez fosse o tempo. Que a vida tem seu próprio ciclo e que mesmo os mais fortes um dia precisam repousar mais do que lutar. A neta chorou. Não por tristeza, mas por gratidão. Nos dias seguintes, mobilizou a comunidade para adaptar um espaço mais confortável para a leoa. Almofadas de sisal,
um toldo que protegia do sol mais forte, e até um ventilador de chão doado por um comerciante da cidade foram instalados. Caramelo passou a dormir mais próxima da leoa. O filhote se deitava entre elas, como se entendesse que a hora de proteger havia chegado para ele. Foi então que veio o reconhecimento oficial. O governo estadual enviou uma comitiva à fazenda. O projeto da Fazenda do Encontro foi incluído em um programa de incentivo à educação ambiental. A história da leoa, de Caramelo e do filhote seria levada às escolas públicas como exemplo de convivência entre espécies, de superação e de laços formados pelo afeto, e não pela semelhança. Um grande painel foi pintado no muro externo da fazenda, com a imagem dos três juntos, cercados por folhas e flores do sertão. Abaixo, a frase da parede agora estava em letras garrafais, onde a respeito, a convivência. O dia da inauguração oficial foi emocionante. Crianças se apresentaram, recitaram poemas, dançaram quadrilhas adaptadas. Um coral cantou Asa Branca com instrumentos de barro e flautas feitas de bambu. A senhora e a neta receberam homenagens. A leoa, deitada na sombra, recebeu flores que as crianças deixaram aos seus pés. Caramelo, com sua cadeirinha enfeitada, circulava entre os convidados como uma pequena anfitriã. E o filhote, agora forte e respeitado, foi reconhecido como mascote da cidade. Ganhou uma casinha nova, feita com madeira reciclada e pintada com as cores da bandeira local. Ganhou também um nome escolhido por votação popular: Esperançoso. A história da leoa, de Caramelo e de Esperançoso virou livro, virou música, virou parte da identidade de Pedra da Candeia. Mas mais do que isso, virou um lembrete de que a força verdadeira não está apenas no rugido, mas também na persistência silenciosa, no cuidado diário, no olhar entre diferentes que escolhem se respeitar. E ali, entre o barro e o céu, entre o silêncio da leoa e o latido de um cachorro de rua, brotou algo que o sertão inteiro aprendeu a chamar de milagre. No coração do sertão, enquanto os mandacarus floriam debaixo do sol que insistia em rachar a terra, a Fazenda do Encontro alcançava o que muitos duvidaram ser possível. De um terreno árido e isolado, tornou-se um espaço de vida, partilha e acolhimento. Gente de todas as partes do Brasil começou a aparecer. Vinham para ver com os próprios olhos a convivência que desafiava a lógica. Mas quem mais aparecia era quem vinha em busca de cura. Gente cansada do barulho do mundo, gente que havia perdido a fé em tudo, gente que queria ver que ainda havia afeto possível entre os diferentes. A neta organizava tudo com cuidado. Criou horários de visita, definiu regras para proteger os animais, montou um pequeno grupo de voluntários que ajudava na limpeza, alimentação e atendimento. Caramelo agora tinha uma rotina estável. Pela manhã, passeava com o Esperançoso ao redor da mangueira. À tarde, ficava deitada próxima à leoa. À noite, recebia carinho dos visitantes mais sensíveis, que se emocionavam ao ver sua cadeirinha marcada pelas rodinhas coloridas que giravam com esforço e esperança. Mas nem tudo era estabilidade. A saúde da leoa começou a declinar de forma mais visível. Os passos tornaram-se mais curtos. Os olhos, que antes pareciam atravessar almas, agora piscavam demoradamente. Passava mais tempo deitada, ruminando pensamentos silenciosos. Quando alguém se aproximava, ela ainda se levantava com dignidade, como se entendesse que era símbolo de algo maior. Mas a força não era mais a mesma. A neta chamou um veterinário especializado em felinos de grande porte. Veio de longe, olhou a leoa com respeito, examinou com cuidado. Não encontrou doença evidente. Disse que não era algo tratável, mas natural. Era o tempo pedindo espaço. O tempo cobrando a energia que emprestou por tantos anos. A leoa estava envelhecendo. Era isso. Um processo lento e digno, mas difícil de aceitar. A senhora passou a se sentar mais ao lado dela. Levava um banco baixo e ficava contando histórias. Falava das secas antigas, da época em que só se chegava à cidade a cavalo, dos bailes no terreiro, da criação de gado, das cartas que trocava com o marido quando ele ainda viajava vendendo couro. A leoa ouvia tudo em silêncio, os olhos semicerrados. Às vezes soltava um suspiro longo, como se guardasse tudo aquilo num canto profundo da alma. O filhote, agora adulto e batizado como Esperançoso, também sentia as mudanças. Tornou-se mais atento. Dormia mais perto da leoa. Deixou de correr descontroladamente pelo pasto. Evitava ficar longe. Era como se tivesse assumido para si a função de guardião. Quando vinham visitantes novos, era ele quem os recebia no portão.
Latia uma vez, analisava o olhar da pessoa, e só depois se afastava, como quem autorizava a entrada. Muitos se impressionavam com o comportamento quase humano. Diziam que ele era o verdadeiro milagre da fazenda. Certa tarde, chegou à cidade um homem desconhecido. Alto, de pele curtida pelo sol, chapéu de palha novo e olhar inquieto. Disse que havia visto a história na televisão e que precisava ver com os próprios olhos. A neta, educadamente, conduziu-o até a área de convivência. Mas havia algo naquele homem que lhe despertava incômodo. Era diferente dos outros visitantes. Não demonstrava emoção. Observava em silêncio. Quando viu a leoa deitada sob a sombra da mangueira, sorriu de um jeito que ela não soube interpretar. Na conversa, disse que já havia trabalhado com animais selvagens, que conhecia o comportamento de felinos e que tinha interesse em estudar aquele vínculo. Queria levar Esperançoso para um centro de pesquisa, onde faria testes, exames, análises de comportamento. A neta recusou com firmeza. Disse que ali ninguém era objeto de estudo, que eles estavam protegidos, que pertenciam um ao outro. O homem insistiu, mencionou contatos, disse que podia ajudar a fazenda com recursos, melhorias, até fama internacional. Mas ela disse não. Na noite seguinte, encontraram a cerca dos fundos cortada. Esperançoso estava agitado. Latia sem parar. Caramelo não parava de girar a cadeirinha em círculos, como se procurasse algo. A leoa estava de pé, alerta, como nos velhos tempos. Os olhos, antes cansados, agora tinham um brilho antigo. A neta correu para o galpão. Não havia ninguém, mas a sensação era clara: alguém estivera ali. A senhora disse apenas que o destino havia tentado tirar deles o que o destino mesmo lhes deu. Mas que não adiantava, porque vínculos não se cortam com alicate. Nos dias seguintes, reforçaram as cercas. A prefeitura ajudou. Um grupo de vizinhos fez turnos para vigiar à noite. O homem nunca mais apareceu. Mas a lembrança da ameaça ficou. A neta passou a ter pesadelos. Sonhava com jaulas, laboratórios, vozes apressadas falando em pesquisas. Acordava suando, com o coração disparado. Em um dos sonhos, viu Caramelo sendo levada em um caminhão. Em outro, Esperançoso estava sozinho em uma praça cercada por pessoas que tiravam fotos sem entender o que viam. Nos sonhos, a leoa sempre aparecia por último, sentada, observando tudo, mas sem intervir. Buscando tranquilidade, a neta começou a escrever. Em cadernos velhos, começou a registrar a história de cada um dos três. Desde o dia em que se encontraram até o momento presente. Escrevia à noite, depois que tudo se aquietava. Sentada no alpendre, com o vento morno da madrugada e os sons dos grilos ao fundo. O papel se tornava abrigo para os medos, mas também para a esperança. Um dia, enquanto escrevia, sentiu algo encostar na perna. Era Esperançoso. Deitou-se aos seus pés, com os olhos fixos nela. Naquele instante, teve uma certeza inexplicável: algo grande estava por vir. Não sabia se bom ou ruim, mas sabia que a fazenda seria testada mais uma vez. E estava certa. Choveu. Depois de meses de seca, o céu finalmente se abriu. As nuvens vieram densas, carregadas. O cheiro da terra molhada invadiu tudo. As folhas das árvores pareceram renascer em questão de horas. Os riachos ganharam vida. As crianças correram para fora de casa para brincar sob a chuva. E na fazenda do encontro, a água batia nas telhas com força, escorria pelos barris, lavava o chão duro, limpando até as lembranças ruins. Caramelo ficou inquieta. O barulho da chuva sobre a cadeirinha a fazia tremer, mas ela não se afastava de Esperançoso. A leoa, por sua vez, saiu da sombra da mangueira e caminhou até o meio do terreiro. Ergueu a cabeça e, num gesto que ninguém esperava, soltou um rugido longo, profundo, carregado de tudo que havia guardado. Era um chamado, um lamento, uma despedida. Ou talvez um agradecimento. Ninguém soube ao certo. Mas todos ouviram. E todos entenderam. A neta correu até ela. Abraçou seu pescoço pesado. Ficou ali, chorando em silêncio, como quem agradece mais do que chora. A senhora chegou depois, com um pano seco nas mãos. Enxugou o rosto da neta, não disse nada. Apenas: "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo."
Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ficou ali, olhando a leoa, como se revivesse em silêncio os muitos anos que guardou dentro do peito. Nos dias seguintes, o clima mudou. O verde voltou. As flores brotaram. A vida seguiu. A leoa não rugiu mais, mas também não fraquejou. Ficou quieta, presente, olhando os passos de Esperançoso como quem já entregou a missão. O filhote, agora cão adulto de coração grande, assumiu o centro da fazenda. Conduzia visitantes com gentileza. Latia quando era necessário. Acompanhava a neta em suas idas à cidade. Era querido por todos. Caramelo, mesmo com suas limitações, seguia forte. Agora usava uma nova cadeirinha, feita com peças mais leves. Foi doada por uma moça do sul do país que viu a história na internet e quis ajudar. A neta, enfim, publicou um livro com tudo o que escreveu. Chamou de Entre o Barro e o Céu. Foi vendido em pequenas feiras, depois ganhou a atenção da mídia. As vendas sustentaram a fazenda por mais um ano inteiro. E mais que isso, espalharam a mensagem da leoa, da cachorra e do filhote por milhares de lares. A Fazenda do Encontro virou símbolo nacional. Visitada, estudada, respeitada. Mas para quem viveu cada passo, cada olhar trocado, cada manhã de sol e cada noite de vento cortante, a Fazenda do Encontro era muito mais que um projeto. Era uma extensão do peito, um lugar onde o tempo andava em outro compasso e onde as dores e esperanças não precisavam se esconder. E embora os reconhecimentos e os visitantes trouxessem visibilidade, o que mais sustentava aquele lugar eram os silêncios partilhados entre a neta, a senhora, a leoa, Caramelo e Esperançoso. Com a chegada das chuvas, a terra voltou a sorrir. Os arbustos ressecaram ganhavam cor novamente. A vegetação se espreguiçava sob o céu limpo e até os animais silvestres retornaram aos arredores da fazenda. Era comum ver pequenos tatus atravessando os trilhos da cerca e aves de asas largas sobrevoando a copa das árvores. O som da natureza voltava a dominar o cenário, e com ele, uma paz profunda. A leoa, mesmo mais lenta, caminhava todos os dias até o antigo poço. Era como se aquele trajeto tivesse se tornado um ritual. Ninguém a acompanhava. Era o momento dela. Ela parava diante da água, abaixava a cabeça devagar e olhava o reflexo no espelho líquido. A neta acreditava que ali, naquele breve contato consigo mesma, ela se recordava de quem havia sido, das savanas que talvez tivessem ficado no passado, dos instintos que um dia foram mais fortes que o amor. Esperançoso a esperava a certa distância. Nunca a seguia. Apenas a observava. E quando ela voltava, ele a recebia com o rabo abanando, como se dissesse que tudo estava certo, que o tempo não precisava ser temido. Havia uma comunicação entre eles que ninguém jamais conseguirá explicar. Era como se falassem a mesma língua, feita de olhares e respirações. Caramelo, por sua vez, começava a sentir os efeitos da idade. Seu corpo, marcado por uma vida difícil e pela sequela que carregava desde a juventude, já não respondia como antes. A nova cadeirinha ajudava, mas havia dias em que preferia apenas ficar deitada, o focinho encostado nas patas, olhando a movimentação da fazenda como quem lembra do que já viveu. Nos dias mais difíceis, era Esperançoso quem a arrastava suavemente com a boca, puxando a cadeirinha até debaixo da mangueira para que ela ficasse na sombra. A neta, ao notar essas mudanças, começou a preparar a todos para uma nova fase. Sabia que o tempo não podia ser domado. Passou a reunir pequenos grupos de voluntários para treinamentos. Ensinava como cuidar dos animais com carinho e paciência. Mostrava como preparar os alimentos da leoa, como limpar a cadeirinha de Caramelo, como identificar quando Esperançoso precisava de um pouco mais de atenção. Queria garantir que, mesmo na sua ausência, o amor e o cuidado seguissem vivos naquele chão. A senhora, apesar da idade avançada, continuava firme. Os joelhos doíam mais, a vista embaçava em certas manhãs, mas ela nunca deixou de levantar cedo e alimentar as galinhas. Dizia que enquanto pudesse caminhar até o galinheiro, ainda havia força no corpo. E quando a neta lhe perguntava o que faria quando não houvesse mais forças, ela sorria e dizia que já teria passado o bastão. Certa noite, durante uma forte ventania, um raio caiu perto da fazenda. Não houve danos graves, mas uma das árvores que cercava o galpão foi atingida. No dia seguinte, ao ver os galhos no chão e o tronco partido, a neta sentiu um aperto no peito. Parecia um presságio.
Passou o dia inquieta. Na madrugada seguinte, sonhou que a mangueira, aquela onde a leoa sempre descansava, também havia tombado. Acordou suando frio. Saiu correndo para fora da casa. A leoa estava lá, deitada, respirando tranquila. Mas havia algo no ar. Algo que anunciava mudança. Na semana seguinte, uma equipe de pesquisadores internacionais chegou. Eram especialistas em comportamento animal, convidados pela universidade que agora acompanhava o projeto da Fazenda do Encontro. Ficaram hospedados na cidade e faziam visitas pontuais, sempre com muito respeito. Observaram, anotaram, filmaram. Falaram com a neta, com a senhora, com os moradores. Todos pareciam surpresos com o equilíbrio entre os animais. Um dos pesquisadores disse que, em 30 anos de estudos, nunca havia visto tamanha integração. Mesmo assim, sugeriram alguns ajustes. Falaram sobre a alimentação da leoa, sobre a necessidade de exames mais completos. A neta ouviu tudo com atenção, mas deixava claro que a prioridade ali era o bem-estar emocional. Não era um zoológico, nem um laboratório. Era um lar. E eles estavam convidados a aprender, não a modificar o que estava funcionando. Durante uma das visitas, Esperançoso teve um comportamento inesperado. Estava junto ao grupo de pesquisadores quando, de repente, começou a latir alto, insistentemente, olhando na direção da estrada. A neta correu para ver o que estava acontecendo. Viu um caminhão parado no portão. Era um entregador perdido, mas a neta não conseguiu evitar a sensação de que Esperançoso pressentia algo mais. Ele continuava inquieto mesmo depois que o caminhão foi embora. Naquela noite, a leoa não quis comer. Caramelo também ficou estranhamente quieta. Esperançoso não se afastava das duas. A neta dormiu na sala, com a porta aberta, ouvindo os sons do terreiro. Era como se todo o ambiente tivesse parado no tempo. As estrelas pareciam mais baixas. O vento soprava mais morno. No dia seguinte, a leoa não se levantou. Estava deitada na mesma posição da noite anterior, com os olhos abertos, mas sem tentar se erguer. A neta se aproximou devagar. Ajoelhou-se ao seu lado. Passou a mão pela sua cabeça, pelo pescoço, pelas patas. Ela respirava, mas com esforço. Não parecia sentir dor, mas um cansaço profundo. A senhora chegou logo depois, sentou-se ao lado, e apenas ficou ali, em silêncio. Os visitantes que chegaram naquele dia não foram autorizados a entrar. A fazenda fechou as portas por 24 horas. Foi um dia de silêncio. A neta ficou o tempo todo ao lado da leoa, segurando a pata dela, falando coisas baixinho. Lembrou da primeira vez que a viu, das dúvidas que teve, da batalha para mantê-la ali, da transformação que aquela presença causou em todos. Ao final da tarde, a leoa conseguiu erguer a cabeça uma última vez. Olhou para Caramelo, que estava próxima, deitada com a cadeirinha encostada na parede do galpão. Depois, olhou para Esperançoso. E por fim, fixou os olhos na neta. Foi um olhar longo, profundo. E então, fechou os olhos. Respirou fundo. E descansou. A leoa não partiu. Apenas se entregou ao tempo. Nos dias seguintes, a fazenda foi tomada por homenagens. Crianças deixaram flores no espaço onde ela costumava dormir. Adultos plantaram uma árvore onde ela costumava se deitar. A neta mandou pintar um mural com sua imagem, ao lado de Caramelo e Esperançoso. A senhora mandou bordar um lenço com a frase que sempre dizia: nem toda força está nos dentes. A ausência da leoa era sentida em cada canto. Mas algo havia mudado. Esperançoso passou a andar com mais firmeza. Como se entendesse que agora cabia a ele proteger aquele lugar. Caramelo passou a ficar mais próxima da neta, como se fosse uma guardiã silenciosa do coração dela. A senhora parecia mais serena, como quem sabia que o ciclo havia se fechado com dignidade. O tempo passou. A fazenda seguiu recebendo visitas. A história ganhou outros capítulos. Mas nunca perdeu a essência. Porque ali, entre o barro e o céu, entre o silêncio da leoa e os passos cuidadosos de Caramelo, entre os latidos vigilantes de Esperançoso e o amor silencioso da neta, havia algo que ninguém conseguia explicar, mas todos conseguiam sentir. Era um lugar onde os diferentes se encontraram. Onde as dores foram transformadas em laços. Onde a força se mostrou na forma de cuidado. E onde o amor se provou, dia após dia, mais resistente que qualquer barreira.
A fazenda do encontro já atravessava 2 anos depois daquele momento solene em que a leoa descansou para sempre entre o solo seco do sertão e os céus vastos do interior. A ausência dela se fazia sentir nos gestos, nas manhãs em que ninguém se levantava no galpão para caminhar até o poço, nas horas em que o filhote, agora adulto e forte, esperava junto à sombra da mangueira por um movimento que já não viria. Mesmo assim, o legado permanecia vivo em cada canto da fazenda, em cada rosto que visitava e em cada coração que se emocionava. Esperançoso carregava agora a responsabilidade de guardião com a dignidade que aprendia desde filhote. Ao amanhecer, ele costumava caminhar até o local onde a leoa costumava dormir e sentar-se ali, olhando o horizonte ou farejando o vento. Em alguns momentos, soltava um latido baixo, quase como uma saudação. Muitos visitantes relatavam que, ao ver aquele gesto, sentiam como se ele estivesse transmitindo algo: respeito, lembrança, amor. Caramelo também sentia profundamente a ausência da companheira de tantos dias. Já mais frágil, mas ainda resistindo, ela parava a cadeirinha perto da mangueira e ficava quieta, como se escutasse o som de passos que vinham de longe. A neta, quando passava por ali, parava, baixava-se, fazia carinho e falava: "Está aqui, amiga", embora soubesse que essa presença já não existia no plano visível. Para manter vivo o espírito do projeto, a neta investia em educação. Criou oficinas de arte para crianças, onde se pintava a imagem da leoa, de Caramelo e de Esperançoso. Letrinhas feitas de argila articulavam frases como amor entre espécies ou respeito no silêncio. Os participantes levavam os trabalhos para casa, exibiam nas escolas, mostravam na comunidade. Havia um cordel que contava a história da leoa que adotou o cãozinho coxo e juntos transformaram uma fazenda esquecida. Esse cordel circulava de mão em mão, recitado nas praças, nas feiras de artesanato, nos encontros culturais. Era parte do patrimônio afetivo de Pedra da Candeia. Mas nem tudo era só memória. Havia desafios novos. Em um dia particularmente quente, uma praga atacou as plantas forrageiras que alimentavam os animais do entorno. A alimentação, que já era limitada, passou a ser ainda mais escassa. A neta correu atrás de doações, considerados fórmulas de ração fortalecida, sementes resistentes, ajuda de agricultores de cidades vizinhas. Algumas remessas vieram, mas foram insuficientes. Esperançoso perdeu peso, ficou mais cansado nos passeios. Caramelo sentiu mais dores nos dias seguintes. Além disso, havia um projeto de expansão do traçado rodoviário estadual que passaria próximo à fazenda. Havia propostas de asfaltamento para melhorar a conexão entre cidades, mas uma das rotas pretendia atravessar parte da terra da fazenda. Agricultores vizinhos viam isso como progresso, acesso mais fácil ao mercado, oportunidade de crescimento. A neta e a senhora, porém, temiam que o tráfego intenso e o barulho afetassem o tranquilo convívio dos animais, espantando aves e bichos do entorno, fragmentando o ambiente. Havia reuniões na prefeitura, debates acalorados com vizinhos que viam oportunidade, críticos que acusavam os defensores da fazenda de segregar progresso. Era um dilema real: manter a integridade da fazenda ou ceder a parte para viabilizar recursos que poderiam ser investidos no projeto. Esperançoso, por sua vez, passou a agir com mais cautela. Ele rondava o local onde se esperava a estrada, observava os visitantes que vinham, latia quando alguém chegava perto do limite da propriedade. Parecia defender aquilo que sabia de seu dever. A neta, em mais de uma reunião municipal, teve que representar esse vínculo, como se fosse ele falando por ela. Disse que não se oporia ao progresso, mas que era preciso respeitar o lar, respeitar a paz conquistada. Propôs um desvio que passasse ao redor da fazenda. Defendeu que um corredor ecológico fosse mantido, com sombreamento, mata nativa preservada, barreiras naturais para evitar som e tráfego constante. Alguns aceitaram. Outros insistiram em reduzir custos, atalhos, encurtar curvas. Foi uma briga de convicções. Enquanto isso, no interior da fazenda, a rotina segredava a beleza. Havia manhãs em que o canto distante de um bem-te-vi ressoava nos galhos secos. O vento trazia cheiro de manjericão e alecrim que a dona havia plantado em vasos para preparar chás calmantes nos dias mais tensos. Havia noites em que a lua cheia parecia maior, iluminando a terra com prata, e Caramelo, a cadeirinha ao lado, levantava o focinho e farejava o luar. Além disso, a neta recuperara um espaço antigo no galpão para montar um pequeno museu da convivência. Fotos antigas, patinhas marcadas na madeira, brinquedos usados, gravuras feitas pelas crianças, pequenos adesivos com frases de esperança.
Visitantes entravam ali e ficavam em silêncio longo, como quem percorria uma capela da memória. Um dia veio uma carta antiga da capital. Era o Departamento de Cultura Estadual informando que o mural pintado na fachada da fazenda havia sido eleito Patrimônio Cultural Imaterial, pela beleza, pelo simbolismo e pela repercussão emocional. Haveria recursos para a restauração e para criar uma placa de reconhecimento oficial. Isso trouxe novo ânimo. A comunidade se mobilizou para revitalizar murais, pintar trilhas, ajeitar placas informativas, construir bancos de madeira rústica para visitantes. Havia celebrações com sanfoneiros, repentistas, quadrilhas adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida. Era como se a fazenda ficasse ainda mais viva. Mas o maior teste estava por vir. Num fim de tarde de céu dourado, Esperançoso não apareceu para a saída das visitas guiadas. A neta percebeu que ele não estava no portão, como de costume, latindo para recepcionar. Saiu chamando pela fazenda. Foi até os pontos que ele costumava visitar, margem do riacho, sombra da mangueira, ponto alto da cerca. Nada. O coração disparou. Caramelo, apática, não se movia de perto do museu. A senhora, já com mãos trêmulas, ajudava a procurar. As crianças que estavam ali também se uniram à busca. Foi uma angústia coletiva. Horas depois, ao anoitecer, ouviram latidos distantes. A neta correu para o som. Viu um vulto ao longe. Era Esperançoso, magro, mancando. Ele se arrastava para a porta da fazenda. Ao alcançá-lo, perceberam que ele ferira uma das patas dianteiras. Talvez tenha pisado em um caco de vidro deixado por viajantes descuidados na estrada rural próxima. Sangrava, estava exausto, mas ainda se esforçou para se aproximar e lamber a mão da neta. A emoção dominou todos ali. Era como se ele estivesse dizendo: voltei, estou aqui. Os visitantes que permaneceram ajudaram a limpar e curar a ferida. A neta improvisou curativos com gás estéril. Voltou a dormir na sala de casa, dessa vez com Esperançoso entre os pés, deitado rente ao pé da cama, ofegante. Ele se recuperava lentamente, mas o susto reforçou algo que todos já sabiam. O que mais importava não era força física, nem grandeza visual, mas a persistência do vínculo, a lealdade que supera a dor. Nos dias seguintes, as atividades da fazenda foram adaptadas. O percurso das visitas guiadas foi reduzido para evitar trechos ásperos. Os turistas foram orientados a trazer sapatos fechados, a evitar deixar lixo, a respeitar as marcações. Esperançoso passava grande parte do dia descansando. Caramelo ficava ao lado. A neta se revezava para passar horas junto aos dois. Trabalhava no museu, no jardim, no planejamento, mas nunca se afastava demais. A senhora, quando podia, aparecia para conversar com os visitantes, contar a história antiga, reler os cordéis, bordar panos coloridos e vendê-los como lembranças do lugar. Os debates sobre a estrada avançaram. O projeto de desvio ganhou força. Moradores vizinhos perceberam que preservar a fazenda também poderia trazer turismo, renda, divulgação cultural. Alguns donos de pousadas e restaurantes da cidade começaram a fazer pacotes de visitas até lá. O governo estadual aprovou uma verba para construir um acesso pavimentado até a entrada da fazenda, sem atravessá-la, com ciclovias interpretativas e placas educativas. A construção começou lentamente, com cuidado para não remover árvores e sem perturbar os animais. A vida seguia, com equilíbrio frágil, mas verdadeiro. A ausência da leoa era sentida como uma saudade viva, mas não um vazio. O que ficou não era apenas lembrança, mas ação. Caramelo e Esperançoso tornavam-se figura querida nos corredores da fazenda. Crianças pediam para tocá-los suavemente. Visitantes pediam selfies ao lado da cadeira de rodas de Caramelo, ao lado da placa com o mural. Muitos choravam. Muitos se emocionavam. Muitos encontravam abrigo ali. Por fim, a neta fez algo que há muito desejava. Organizou uma festa da colheita no quintal da fazenda, estendendo o convite a toda a cidade. As mesas foram decoradas com flores de mandacaru, espigas de milho, licor artesanal, rapadura, bolo de milho e café. Houve apresentações de viola, poemas, quadrilhas simples com coreografia feita por crianças. No momento alto, depositaram sobre o solo da antiga cama da leoa flores brancas e amarelas. Esperançoso permaneceu em pé próximo à placa comemorativa, olhando os olhos das pessoas, como se fosse o centro do elo que continuava vivo. Caramelo foi conduzida em sua cadeira por entre as mesas,
cumprimentando com leve latido calculado, como se soubesse que era parte essencial daquela celebração. Quando a festa chegou ao fim, todos se reuniram na sombra da mangueira para uma oração simples e calorosa. A senhora, com voz firme, agradeceu por aquele ano, pelas chuvas, pela superação das perdas, pela presença de cada visita, por cada gesto. A neta comentou que sentia que a leoa estava ali com eles de alguma forma, nas árvores, no vento, nos corações. E esperançoso latiu baixo, como se confirmasse. E Caramelo, com os olhos brilhantes, levantou a cabeça e olhou o céu com uma expressão suave e tranquila. No silêncio que se seguiu, um pássaro rompeu o momento com um canto claro. Ventos suaves que vinham do leste carregaram cheiro de chuva distante e promessa de nova vida. E ali estava o elo vivo entre passado e futuro, entre ficção e realidade, entre o rugido silencioso da memória e os latidos firmes do presente. Com a festa da colheita encerrada e a sensação de união renovada em Pedra da Candeia, o sol da manhã seguinte trouxe uma leve brisa, carregada de promessas e desafios que ainda estavam por vir. A fazenda, mesmo com seus limites, continuava pulsando vida. Caramelo e Esperançoso permaneciam lado a lado, inseparáveis, símbolos vivos daquele mundo onde a esperança e a superação floresciam. A neta, com um sorriso mais sereno, dedicava suas primeiras horas do dia à jardinagem, enquanto Caramelo observava sentada em sua cadeira adaptada e Esperançoso caminhava lentamente ao redor, farejando cada canto. A conexão entre os três era uma sintonia que inspirava todos que visitavam a fazenda. Não era apenas a história da leoa, mas o jeito como eles resistiam, como aceitavam as limitações e transformavam cada dificuldade em uma nova possibilidade. No entanto, o anúncio da construção da nova estrada ainda pairava sobre a comunidade, trazendo um misto de esperança e tensão. A neta, com seu compromisso firme pela preservação do lugar, sabia que teria que lutar por mais do que palavras. Para isso, começou a trabalhar em um projeto cultural que incluía palestras, oficinas e um documentário, destacando a importância da Fazenda do Encontro para a identidade local. Queria mostrar aos moradores, às autoridades, aos visitantes, que aquela terra guardava histórias que não deveriam ser esquecidas, mas celebradas e protegidas. Enquanto o projeto avançava, uma novidade inesperada trouxe um sopro de alegria. Uma equipe de voluntários de uma ONG ambiental do sul do país chegou à fazenda com equipamentos para ajudar a recuperar áreas degradadas próximas ao riacho. O projeto de reflorestamento pretendia revitalizar a mata ciliar, restaurar a biodiversidade, garantir a qualidade da água e proporcionar sombra para os animais. A presença desses novos aliados foi recebida com abraços, planos e muita esperança. Esperançoso, sempre curioso, acompanhava de perto os voluntários. Passava as manhãs farejando as mudas, observando o trabalho e até ganhava petiscos especiais em recompensa pela companhia. Caramelo parecia revigorada com a movimentação, levantando-se para receber os visitantes, abanando o rabo mesmo com seus movimentos lentos. A neta viu naquele reencontro com a natureza um símbolo poderoso, a possibilidade de renascimento. Porém, a tranquilidade foi novamente abalada quando, em uma reunião comunitária, um grupo de moradores expressou preocupação sobre o aumento do fluxo de turistas e visitantes que a fazenda estava atraindo. Alguns reclamavam do barulho, do lixo deixado por descuido, da movimentação nas estradas de terra. Outros temiam que o estilo de vida pacato e simples da comunidade fosse comprometido. A neta, sentindo o peso das cobranças, propôs um sistema de voluntariado para a manutenção da limpeza e organização, além de campanhas educativas para os visitantes. Entre as discussões, um episódio delicado chamou a atenção. Uma criança do vilarejo havia se perdido por algumas horas durante uma visita guiada, o que gerou um alerta para a segurança do local. A neta decidiu, então, implantar um protocolo de visitas guiadas com grupos menores e equipes treinadas para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Essa mudança exigiu mais trabalho e coordenação, mas trouxe mais tranquilidade e organização. Ao mesmo tempo, Caramelo começou a mostrar sinais de fraqueza progressiva. Sua respiração tornou-se mais pesada e ela passou a dormir mais durante o dia. A neta, preocupada, levou ao veterinário da cidade vizinha, que diagnosticou um quadro crônico e degenerativo, algo que não havia sido previsto no passado. A notícia trouxe um novo desafio: administrar os cuidados paliativos para que Caramelo tivesse conforto e qualidade de vida, mesmo com as limitações que a idade e a doença impunham. Esperançoso, como se percebesse a fragilidade da amiga, tornou-se ainda mais protetor. Não deixava Caramelo sozinha por muito tempo, ficando ao seu lado,
acariciando-a com o focinho e latindo baixinho como se conversasse com ela. A neta, entre lágrimas e sorrisos, organizava os horários de medicação, massageava as patas cansadas e contava histórias do passado para que Caramelo sentisse-se sempre amada. Esse momento íntimo entre eles se transformou em uma lição de humanidade para todos que os acompanhavam. A força que existia não vinha apenas da saúde física, mas do amor que mantinha vivos os corações. E a comunidade, que antes se dividia entre progresso e preservação, começou a se unir em torno dessa mensagem. Entretanto, a construção da estrada trouxe outra surpresa. Durante a demarcação do terreno para o desvio que a neta tanto defendeu, os trabalhadores encontraram uma gruta escondida entre pedras e arbustos. O local, até então desconhecido, continha inscrições rupestres antigas, possivelmente feitas por povos indígenas que habitavam a região há centenas de anos. O achado causou comoção e exigiu uma paralisação temporária da obra, enquanto especialistas eram convocados para estudar o sítio arqueológico. Essa descoberta trouxe um novo impulso para o projeto cultural da fazenda. A neta passou a trabalhar com arqueólogos e historiadores locais, incluindo nas visitas guiadas uma explicação sobre a importância daquele patrimônio ancestral, enfatizando o respeito às raízes e à história da terra. A comunidade, antes preocupada com a estrada, agora se sentia orgulhosa por ter um legado cultural tão significativo. Enquanto isso, no interior da fazenda, a flora e a fauna respondiam à revitalização. Novas espécies de pássaros começaram a aparecer, floresceram arbustos coloridos e o riacho, antes seco por longos períodos, mantinha um fluxo constante e cristalino. Os sentidos de quem visitava o lugar eram convidados a experimentar o aroma das flores, o som suave da água, o toque fresco das folhas. Era como se a fazenda se transformasse em um santuário, onde o tempo parecia desacelerar. Em meio a tudo isso, a neta recebeu um convite inesperado. Uma universidade da capital queria gravar um documentário sobre o projeto da fazenda, para ser exibido em canais educativos e festivais de cinema. A oportunidade trouxe um misto de entusiasmo e ansiedade. Para aceitar, precisaria organizar toda a logística, cuidar dos animais, garantir que as filmagens não perturbassem o ambiente. Era uma chance única de levar a mensagem da fazenda para um público maior, mas que exigia muito esforço. Com a ajuda dos voluntários, dos moradores e da equipe de filmagem, as gravações começaram. As câmeras capturaram imagens da rotina de Caramelo e Esperançoso, dos visitantes emocionados, do trabalho no reflorestamento, dos relatos da neta e da senhora. Houve momentos de emoção genuína, como quando a neta conversava com Caramelo no silêncio do fim da tarde, ou quando Esperançoso explorava o riacho, sentindo a água fresca nos pelos. O documentário ganhou forma, transmitindo a mensagem de que amor, cuidado e respeito podiam transformar vidas e lugares, mesmo diante das dificuldades. O sucesso foi gradual, com os primeiros reconhecimentos chegando pela internet, por pequenos festivais locais e pela repercussão entre as comunidades rurais que buscavam caminhos semelhantes. Mas a vida não parava. Caramelo, apesar dos cuidados, seguia seu declínio lento. A neta decidiu então que precisava preparar um legado que fosse mais do que histórias e imagens, um espaço educativo para crianças, onde pudessem aprender sobre inclusão, respeito aos animais, meio ambiente e cultura local. Esse espaço, planejado dentro do galpão, seria chamado de Cantinho da Leoa, em homenagem à história que inspirava tudo aquilo. Os obstáculos para a construção foram muitos: falta de verba, burocracia, necessidade de adaptação para acessibilidade. Mas com a ajuda da comunidade, doações espontâneas e trabalho voluntário, as obras avançaram. A inauguração estava marcada para os próximos meses, numa data que coincidiria com o aniversário da chegada de Caramelo à fazenda. Enquanto isso, Esperançoso parecia entender que um novo papel lhe cabia. Ele passou a se tornar um guia para as crianças que visitavam, aceitando petiscos e carinhos, respondendo com latidos e abanando o rabo. Era uma figura de autoridade gentil, que trazia segurança e acolhimento. No último dia de verão, a neta organizou um piquenique no jardim para os voluntários e vizinhos, celebrando as pequenas conquistas e o caminho que ainda tinham pela frente. O céu estava azul e limpo, o sol aqueceu a pele e o cheiro de terra fresca misturava-se com o aroma doce das flores recém-desabrochadas. Caramelo, frágil mas sorridente, parecia agradecer com um olhar doce que tudo aquilo era possível porque haviam aprendido a amar verdadeiramente. A senhora, sentada em sua cadeira, falou baixinho sobre a importância do legado. A fazenda não é só terra, não é só muro ou estrada. É amor vivo, é história que pulsa no peito de cada um que passa por aqui.
O vento suave carregou suas palavras como uma promessa. O outono chegaria com novos ventos, novas esperanças, novas batalhas, mas a fazenda do encontro seguia firme, sustentada pelo amor incondicional e pelo poder das conexões que atravessavam gerações e espécies. Com o outono já desenhando suas cores quentes sobre a fazenda do encontro, as folhas das árvores começavam a cair, formando um tapete dourado pelo chão. O ar estava fresco, com um aroma sutil de terra molhada após as chuvas recentes. A natureza seguia seu ciclo, como se fosse um lembrete constante de que o tempo era passageiro, mas também cheio de possibilidades. Caramelo estava mais frágil. Seus passos eram lentos e cuidadosos, e a respiração, por vezes, parecia cansar. Mesmo assim, ela mantinha aquele olhar que encantava quem a conhecia, um misto de determinação e serenidade, que vinha de anos de superação e de um vínculo inquebrável com a fazenda e seus habitantes. A neta sentia o peso do momento, mas se apegava à força de Caramelo para seguir em frente. O espaço Cantinho da Leoa estava quase pronto, e a construção que antes parecia um sonho distante agora era uma realidade palpável, cheia de cores e detalhes que refletiam o carinho e o cuidado depositados por todos. As paredes tinham pinturas feitas por crianças da comunidade, mostrando cenas da fazenda, dos animais e da natureza. As janelas amplas deixavam entrar a luz do sol, e no centro, um tapete macio onde as crianças poderiam se sentar para ouvir histórias. Esperançoso era um companheiro fiel e constante. Passava longas horas ao lado de Caramelo, que apesar da dificuldade, se sentia reconfortada pela presença do amigo. Eles compartilhavam momentos silenciosos, trocando olhares e pequenos gestos de carinho que falavam mais do que qualquer palavra. Mas o outono trouxe, junto com sua beleza, desafios inesperados. O projeto cultural, que vinha ganhando força, recebeu a visita de um representante do órgão responsável pela preservação ambiental da região. Ele estava ali para avaliar se a área da fazenda poderia ser oficialmente reconhecida como uma reserva ambiental comunitária, um título que traria benefícios, mas também exigiria um conjunto rigoroso de regras e restrições para a gestão do local. A reunião foi tensa. Muitos moradores da comunidade temiam que as novas regras limitassem suas atividades tradicionais, como a colheita e pequenas construções. A neta, por sua vez, viu ali uma oportunidade para garantir a proteção definitiva da fazenda, mas sabia que precisaria negociar com cuidado para equilibrar preservação e uso sustentável. Para ajudar na causa, ela convocou uma série de encontros com os moradores, explicando detalhadamente o que significava a proposta da reserva, as vantagens para a fauna e flora, e os impactos que poderiam ser evitados. O processo exigiu paciência, diplomacia e muita escuta. Ela enfrentou resistência, dúvidas e até pequenos conflitos, mas conseguiu manter o diálogo aberto e respeitoso. Durante essas reuniões, surgiu uma nova conexão inesperada. Um jovem professor de história, recém-chegado à região, mostrou-se interessado pela fazenda e seu projeto cultural. Ele ofereceu seu apoio para ajudar a registrar as histórias orais da comunidade, dando voz às experiências e memórias das pessoas que ali viviam há gerações. A parceria ganhou força, trazendo um novo elemento para a trama, a valorização das tradições locais através da educação. Enquanto isso, o documentário sobre a fazenda seguia ganhando visibilidade. Algumas exibições foram marcadas em cidades vizinhas, onde o público se emocionava ao conhecer a história de Caramelo e da neta, do Cantinho da Leoa e da luta pela preservação. Era um sucesso lento, mas consistente, capaz de tocar corações e despertar interesse em outras comunidades. O outono, no entanto, trouxe também uma reviravolta. Durante uma visita guiada, uma forte tempestade surpreendeu o grupo, causando alagamentos em algumas trilhas e danificando parte da infraestrutura temporária montada para os visitantes. O incidente mostrou as fragilidades que ainda existiam, forçando a neta e os voluntários a repensarem os planos de segurança e acessibilidade. Esse imprevisto teve um custo emocional e financeiro. A neta precisou redobrar esforços para reconstruir o que havia sido afetado, enquanto Caramelo observava tudo com a calma que lhe era possível. A fragilidade da amiga ainda era um lembrete constante da urgência de preservar e fortalecer aquele espaço. A reestruturação das trilhas trouxe outra descoberta importante. Durante as obras, encontraram vestígios de plantas medicinais utilizadas há séculos pelos povos indígenas que habitavam a região. A neta viu ali uma oportunidade de ampliar o projeto cultural, convidando especialistas para ensinar sobre essas plantas e suas propriedades, integrando saberes ancestrais à educação ambiental. Nesse contexto, a neta enfrentava um conflito interno profundo. Por um lado,
Sentia-se motivada pela força da comunidade e o progresso que via. Por outro, carregava dúvidas sobre até onde deveria ir na luta pela preservação, sem abrir mão das tradições e do cotidiano das pessoas. Essa dualidade a fazia questionar suas decisões, buscando sempre o equilíbrio entre o passado e o futuro. Caramelo, com seu olhar sábio, parecia entender esses dilemas. Em momentos de vulnerabilidade, quando a neta se sentava no chão do galpão ou na varanda ao entardecer, falava baixinho para o cão, que a ouvia atentamente, como um confidente silencioso. O tempo seguia, e a comunidade começava a entender que a estrada não seria apenas um caminho físico, mas um símbolo da transformação que acontecia ali. Não se tratava só de progresso, mas de preservação, de memória e de amor. Num desses dias, um dos voluntários encontrou um filhote abandonado próximo à beira do riacho. O pequeno estava fraco e assustado, e a neta rapidamente decidiu acolhê-lo, dando-lhe abrigo, comida e cuidado. A chegada do novo cãozinho trouxe uma energia renovada à fazenda. Ele ganhou o nome de Luz, por representar a esperança e a continuidade. A convivência entre Luz, Caramelo e Esperançoso foi um aprendizado para todos. Enquanto Caramelo já mostrava a serenidade da experiência, Luz exibia a energia da juventude, impulsionando brincadeiras, corridas e novas descobertas. Esperançoso se tornou uma espécie de mentor para o filhote, ensinando os caminhos da fazenda e ajudando na adaptação. Esse momento marcou uma subtrama importante na história, o ciclo da vida e da amizade, a passagem do bastão entre gerações. A neta viu nesse trio uma metáfora viva daquilo que sempre sonhou para a fazenda, um espaço onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam com harmonia. Entretanto, não faltaram desafios para a adaptação do filhote. Luz enfrentou dificuldades para se integrar com alguns dos cães da comunidade, que o viam como um estranho. Também sofreu com uma alergia inesperada, que exigiu cuidados específicos e consultas frequentes ao veterinário. A neta precisou investir tempo e recursos para garantir que Luz tivesse uma vida saudável e feliz. No meio desse turbilhão, Caramelo perdeu a capacidade de andar sozinha por períodos mais longos. A neta e os voluntários criaram um carrinho adaptado para que ela pudesse continuar explorando a fazenda sem esforço. A cena de Caramelo sendo puxada gentilmente pelo carrinho, com Luz correndo ao seu lado e Esperançoso olhando atentamente, emocionava quem assistia. Era a prova viva de que o amor podia superar as limitações do corpo. A celebração do aniversário de Caramelo foi uma festa simples, mas cheia de significado. Amigos, vizinhos e visitantes se reuniram no galpão, agora convertido no cantinho da leoa. Havia música, comida caseira, risadas e lágrimas de emoção. A neta fez um discurso, agradecendo a todos que fizeram parte daquela jornada e renovando a promessa de cuidar da fazenda como um legado de amor. O documentário foi exibido pela primeira vez para o público local, com a presença dos protagonistas reais da história. Caramelo, embora cansada, parecia entender o que acontecia ao seu redor, recebendo carinhos e olhares afetuosos. Luz e Esperançoso circulavam, conquistando corações. O impacto foi profundo. Pessoas que antes não conheciam a fazenda passaram a se interessar pela causa, voluntários chegaram de outras cidades, doações começaram a aparecer, e a rede de apoio se expandiu. Em meio a tudo isso, a neta encontrou uma resposta para o conflito interno que carregava. Percebeu que não precisava escolher entre preservar o passado ou construir o futuro, mas sim entrelaçar ambos com amor, respeito e sabedoria. Caramelo, Luz e Esperançoso tornaram-se símbolos vivos dessa mensagem, mostrando que mesmo com desafios, limitações e incertezas, o caminho da esperança e da superação sempre está aberto para aqueles que têm coragem de amar. A primavera chegou trazendo um perfume especial para a fazenda do encontro. As flores desabrochavam em profusão, pintando o campo com tons vibrantes de amarelo, rosa, branco e lilás. O sol amanhecia mais brilhante, aquecendo a terra úmida e fazendo brilhar as gotas de orvalho que ainda repousavam nas folhas e na grama. O ar estava impregnado com o canto dos pássaros e o sussurrar suave do vento entre as árvores. Era uma manhã que simbolizava a renovação, um recomeço. Caramelo já não caminhava como antes. Seu corpo mostrava os sinais do tempo e das dificuldades, mas sua presença continuava a iluminar aquele pedaço do mundo. A neta estava ao seu lado, cuidando com o amor e a dedicação que só anos de convivência profunda podiam gerar. Esperançoso, sempre vigilante, mantinha seu olhar atento, enquanto Luz, o filhote cheio de energia, brincava ao redor, trazendo vida e alegria. O cantinho da leoa estava finalmente consolidado.
O espaço educativo e cultural se tornará um ponto de encontro para crianças, jovens e adultos da região. As paredes guardavam as pinturas feitas por mãos pequenas, mas cheias de sonhos e esperança. Palestras sobre a flora e fauna locais, oficinas de plantio, contação de histórias e até pequenas apresentações teatrais foram ganhando espaço na programação. A fazenda se tornará um símbolo de resistência, preservação e amor. Naquele dia, a neta preparava uma surpresa especial. Havia recebido a confirmação da prefeitura e do órgão ambiental. A fazenda do encontro seria oficialmente reconhecida como reserva ambiental comunitária. Um marco que garantia a proteção legal do local, valorizava o patrimônio histórico e natural, e reconhecia o esforço coletivo de toda a comunidade. Durante a cerimônia de entrega do documento oficial, realizada no galpão da fazenda, a emoção tomou conta de todos. Moradores, voluntários, visitantes e membros da comunidade local estavam reunidos. A neta fez um discurso sincero, lembrando dos desafios, das lutas e, principalmente, das vitórias conquistadas com união e amor. Caramelo estava presente, deitada em seu carrinho adaptado, recebendo carinhos e palavras doces. Seus olhos brilhavam com a intensidade de quem viveu e resistiu, que enfrentou o que parecia impossível e que, no fim, se tornou inspiração. A festa que se seguiu foi simples, porém carregada de significado. Havia comida caseira feita por moradores, música que embala a alma, risadas e abraços. Luz corria entre as pessoas, enquanto Esperançoso observava, satisfeito, como se entendesse que aquele era um momento de celebração para todos. Com o passar das horas, a neta levou Caramelo para um passeio tranquilo perto do riacho revitalizado. O som da água corrente, o cheiro fresco da mata e o toque suave das folhas nas mãos eram uma verdadeira terapia. Lá, a neta sentou-se ao lado do cão amado, segurou sua pata e falou baixinho: "Nós conseguimos, amiga. Você mostrou que o amor é a força mais poderosa que existe." Caramelo respondeu com um olhar doce e um leve abanado de cauda, como se concordasse. Nas semanas seguintes, a rotina da fazenda continuou cheia de trabalho, aprendizado e afetos. A presença do jovem professor de história ampliou ainda mais o projeto cultural, trazendo oficinas sobre a memória oral e as tradições locais, valorizando a voz dos mais velhos e integrando-os às novas gerações. As crianças aprendiam sobre as plantas medicinais, os animais, os cuidados com o meio ambiente, enquanto desenvolviam o respeito e a empatia. Luz e Esperançoso cresceram juntos, brincando sob a sombra das árvores e acompanhando os visitantes com curiosidade e gentileza. Eles eram a representação viva do ciclo que se renovava, da amizade que transcende espécies e do compromisso que nasce do coração. Um dia, enquanto caminhava pelo campo, a neta encontrou uma caixa antiga enterrada perto de uma árvore. Dentro dela, havia cartas, fotos e objetos que pertenciam à leoa que criara Caramelo anos antes. O registro de uma vida dedicada ao amor e à proteção daqueles animais e daquele lugar. A descoberta emocionou profundamente, reforçando a importância da memória e do legado. A partir daquele momento, a fazenda ganhou um espaço especial dedicado à história da leoa e de Caramelo, com fotografias, relatos e depoimentos que encantavam visitantes e moradores. Era um museu vivo, um convite à reflexão sobre a força da superação, da inclusão e do respeito. Os meses passaram com a fazenda vibrando em um novo ritmo. A estrada, que antes causava medo e dúvidas, agora era vista como uma via para o encontro de pessoas e histórias, para a troca de saberes e para a construção de um futuro sustentável. A comunidade aprendeu a conviver com as transformações, respeitando suas raízes e acolhendo o novo. Caramelo, mesmo em sua fragilidade, continuava a ser o coração pulsante daquele universo. Sua jornada, marcada por desafios e vitórias, tocava a todos que a conheciam. Era uma lição viva de coragem, paciência e amor incondicional. Numa tarde quente de primavera, quando o sol começava a se pôr pintando o céu com tons de laranja e rosa, a neta sentou-se ao lado de Caramelo no quintal da fazenda. Esperançoso deitou-se aos seus pés, e Luz descansava próximo, exausto após um dia cheio de brincadeiras. Ela acariciou lentamente a cabeça da amiga, sentindo a textura macia do pelo, o calor suave do corpo e o ritmo calmo da respiração. Era um momento de silêncio e conexão profunda. A neta sussurrou: "Obrigada, Caramelo, por tudo que você nos ensinou. Por mostrar que a vida, mesmo com suas limitações, é um presente precioso. Que o amor é capaz de transformar qualquer barreira em ponte." Caramelo olhou para ela com olhos cheios de ternura, como se respondesse que aquele amor era recíproco e eterno. A noite caiu,
trazendo uma paz que envolvia a fazenda. As estrelas começaram a surgir no céu limpo, uma a uma, iluminando o universo com sua luz distante. No silêncio, o legado da leoa, de Caramelo e de todos aqueles que acreditaram na força do amor ecoava com força e esperança. E assim, a Fazenda do Encontro se consolidou como um lugar de cura, aprendizado e união. Um espaço onde a dor foi transformada em vida, onde as diferenças foram acolhidas e onde a amizade entre um cão Caramelo, sua mãe adotiva Leoa, e seu fiel companheiro criou raízes profundas que atravessaram o tempo. O que aconteceu anos depois da chegada daquele cãozinho aleijado foi de cair a lágrima, sim, mas não pela tristeza, e sim pela emoção de ver o poder do amor florescer e transformar tudo ao redor. Essa é a história que fica para sempre, um convite para que cada um de nós aprenda a valorizar o que realmente importa: a conexão, o respeito, o carinho e a esperança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente criação, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.